Então, muito boa tarde. Vamos dar início ao trabalho de hoje, dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, hoje com o tema O Bem e o Mal e dentro da divisão da lei natural. A Sílvia vai desenvolver esse tema e, como habitualmente, vamos começar com uma leitura da Fonte Viva para fazermos a nossa prece. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga de balde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Amado Mestre, aqui nos encontramos novamente reunidos em Teu nome e ao darmos início a este trabalho, a esta reunião de estudo, queremos de uma vez mais rogar as Tuas bênçãos de amor e paz. Rogar aos benfeitores espirituais que nos acompanham neste lar, desde a primeira hora, a Sua presença, o Seu carinho, a projeção do Seu pensamento, para que todos nós aqui presentes, no plano físico e no plano espiritual, possamos compreender bem a lição de hoje. Possamos colocá-la na nossa alma, contribuindo para a nossa transformação, para sermos cada vez mais dignos do imenso amor que tens por todos nós, cada vez mais gratos por todas as bênçãos com que nos tens envolvido. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos e deixa em nós a Tua paz. Boa tarde a todos. O juízo moral que distingue, faz com que possamos distinguir o bem do mal, está presente por todo o lado, embora nem sempre com particular bom senso. Isto deve-se não só ao facto dos homens terem aprendido, com a conquista do senso moral, ter aprendido a distinguir aquilo que é correto daquilo que é errado, mas também ao facto de uma grande parte das religiões assentar exatamente sobre esta dicotomia bem e mal. Se recuarmos até ao século III a.C., vemos que o manicaísmo assentava exatamente sobre esta questão, esta dualidade entre o bem e o mal.
E o mundo dividia-se exatamente entre bem e mal, entre bom e mau. E competia ao homem distinguir e escolher aquilo que era bom e aquilo que era mau. Sendo que tudo aquilo que estivesse relacionado com a parte física, com a parte material, era mau. E tudo o que estivesse relacionado com a parte espiritual era bom. Maniqueu foi fundador desta seita, era um persa que viveu exatamente neste século III, e na sua doutrina misturava conceitos do cristianismo, do judaísmo, do budismo, embora ele acreditasse e afirmasse que era o Consolador prometido por Jesus. Nesta distinção entre o bem e o mal, competia ao homem escolher de que lado pretendia ficar, e, por outro lado, só podiam ser fiéis seguidores, integrais seguidores da sua doutrina, criaturas muito especiais, alguns escolhidos, e que levassem uma vida pura, retirada, recolhidos da multidão, em um estado perfeitamente diferente ou muito especial em relação ao comum dos mortais. É verdade que Maniqueu acabou crucificado. As coisas não correram muito bem no decurso da sua existência e a própria Igreja condenou por diversas vezes a sua doutrina como sendo herética. Não obstante, este pensamento que ele deixou, este conceito fundador da diferença entre bem e o mal, sendo que o bem também era personificado por Deus e o mal por uma entidade com igual poder e que competia com ele, acabou por se prolongar pela Idade Média dentro. E nós hoje, quando se estuda a Idade Média, é-nos absolutamente familiar esta ideia que acabou por marcar as consciências, não só culturalmente, porque acabamos por herdar todos estes conceitos na nossa cultura ocidental, mas também espiritualmente, porque fomos vivendo nessas diversas épocas e assimilando este tipo de doutrina ou este tipo de ideias que acabou depois por também marcar a própria Igreja Católica, onde nós, com certeza, no seio da qual muitas vezes teremos reencarnado. E, portanto, é-nos absolutamente familiar esta ideia do bem e do mal e de tudo o que está ligado à matéria ser pecado e ser errado, e, por outro lado, tudo o que é ligado ao espírito é puro e está perto de Deus. E isto também tem a ver com o facto de Santo Agostinho, que é considerado um dos principais pais da Igreja e um teorizador do cristianismo, mas no âmbito do catolicismo, que começava a organizar a sua própria doutrina, e, portanto, já depois de Maniqueu, Santo Agostinho, que viveu entre o século IV e o século V, ele era manicaísta antes de se converter ao catolicismo. E, portanto, apesar da Igreja Católica ter dito várias vezes que a doutrina de Maniqueu não era correta, era absolutamente banida pelos seus princípios, a verdade é que ela também, por via desta teorização que Santo Agostinho vai fazer, acaba por prevalecer, pelo menos nesta ideia da dualidade entre o que está certo e o que está errado, a dualidade entre o bem e o mal, a luta entre os dois poderes, que de alguma forma acabou por persistir até aos dias de hoje e está presente no pensamento ocidental. Então nós verificamos que, de facto, esta luta do bem e do mal não é uma coisa do passado, nem é somente das representações cinematográficas americanas, em que constantemente nas linhas de orientação dos vários filmes nós temos este debate entre uma força e outra, e há sempre os bons e os maus presentes, e o herói e aquele que é o que se opõe a essa bondade e esse estado especial de graça do herói, mas é alguma coisa que realmente está presente no nosso mundo, no mundo atual. Pelo menos é como se estivesse sempre presente no nosso subconsciente. E trazendo para esta análise justamente a atualidade, daquilo que todos nós vivemos e que todos nós presenciamos nos dias atuais, nós podemos ver que as diferentes guerras que marcam o mundo atual têm também elas, independentemente dos diversos interesses que lhe são subjacentes e que são muitos e muito poderosos, a verdade é que, pelo menos, elas se fazem ver para as massas em geral como sendo a luta dos bons contra os maus,
de alguma forma há sempre um lado que está com a razão e o outro lado que são os maus e, portanto, que têm que ser combatidos de diversas maneiras. E se pensarmos, por exemplo, naquilo que acontece muito atualmente na Síria, apenas como um dos muitos exemplos de todos estes conflitos e desta dualidade, esta ideia da luta do bem e do mal, nós temos logo imediatamente a perspectiva de como é fácil nós, as massas, as populações em geral, estabelecer estes juízos de valor dos bons, dos maus, do que está bem e do que está mal. Então, o que é que nós assistimos neste momento, neste exemplo em particular? Só para dar uma pincelada daquilo que pretendo dizer. Temos um conjunto de povos ocidentais que se uniram para combater grupos extremistas. Combatem esses grupos porquê? Porque os povos ocidentais são bons e esses grupos são maus. Nós estamos com o bem e esses grupos estão com o mal. Mas, por seu lado, esses mesmos grupos extremistas, com os seus métodos terríveis, entendem que a nossa sociedade é má, está com o mal, que eles cumprem a lei de Deus, que fazem o serviço de Deus e, portanto, tentam combater-nos com aqueles seus métodos. E porquê? Porque nós somos maus, somos contrários a Deus, ao Deus em que eles acreditam, às doutrinas em que eles acreditam, e eles são bons, estão a fazer o serviço de Deus. Por outro lado, se nós pensarmos na própria Síria em si, temos um governo que combate também esses mesmos extremistas e os seus métodos e as suas ideias. E nessa perspectiva, para os povos ocidentais, esse governo é bom, porque está a combater aqueles que são maus. Mas, se recuarmos um pouco atrás, esse governo, quando reprimia os seus próprios cidadãos, o seu próprio povo, por este povo querer ser livre e querer ter uma democracia, então esse governo era mau, porque estava do lado dos maus, embora, quando combate os extremistas, já é bom, porque está do lado dos bons. Então nós encontramos sempre esta situação, sendo que, normalmente, nós estamos do lado dos bons e, por outro lado, normalmente os bons são aqueles que pensam como nós e os maus, aqueles que têm ideias contrárias. Mas percebemos também, neste exemplo, que, de facto, os juízos de valor que os homens estabelecem são variáveis. Vão variando, às vezes de acordo com as culturas, às vezes de acordo com as religiões. O que é bom para uns é mau noutros casos e vice-versa. E, portanto, outras vezes variam de acordo com os interesses do momento. Num determinado momento uma coisa é boa, num determinado momento essa coisa é má, de acordo com os interesses daquele que julga. E, portanto, toda a forma como nós avaliamos o que é bom e o que é mau, o que é bem e o que é mau, é volátil e vai oscilando de acordo com as diversas circunstâncias que se vão colocando. Mas então poderíamos perguntar, será que nós não temos condições de ajuizar de modo isento o bem e o mal? Serão o bem e o mal relativos, variando de acordo com as circunstâncias e com o ponto de vista de cada um? E Kardec faz uma pergunta muito semelhante a esta, provavelmente também ele analisando as várias diferenças de juízos de valor que aconteciam na sociedade do seu tempo, que ele observava e na qual também vivia. Portanto, neste caso, como é que nós ficamos em relação ao nosso conhecimento da lei de Deus? Àquele conhecimento a que todos temos acesso, como foi explicado em semanas anteriores, que está inscrito na própria consciência do homem e, portanto, como é que nós nos relacionamos com este conhecimento da lei? E a resposta que Kardec obtém quando coloca esta questão aos espíritos é a seguinte: a lei de Deus é a mesma para todos. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, vemos que, segundo a resposta dos espíritos, de facto, a lei de Deus é única, é igual para todos, como não podia deixar de ser, porque sendo Deus o mesmo para todos, a sua lei também é igual para todos e o que varia será o grau de responsabilidade. Sendo que o bem é o que é conforme à lei de Deus e o mal é tudo aquilo que lhe for contrário. Então, independentemente daquilo que os juízes humanos possam conceber, que umas coisas são boas e outras são más,
julgamentos oscilantes, julgamentos que variam com as suas conveniências. A verdade é que o bem é o que é conforme à lei de Deus e o mal aquilo que não está inscrito nessa mesma lei de Deus. Agora, o que varia é, de facto, a responsabilidade. E o grau de responsabilidade vai ser proporcional aos meios de que o homem dispõe para compreender o bem e o mal. Então, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. E isto nós compreendemos muito bem, porque de facto as responsabilidades não podem ser todas iguais. Nós temos, por exemplo, uma criança. Uma criança no início não tem consciência do bem e do mal, porque não tem consciência de si mesma. À medida que essa consciência de si se vai estabelecendo, ela vai aprendendo a distinguir o que está certo do que está errado, ao princípio apenas o que é relativo às suas travessuras e, por outro lado, às regras que os seus pais ou os seus educadores lhe impuseram como sendo o que é certo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo aplicar estes conceitos de certo e errado a novas situações que já estão para além destas primeiras regras que ela conhece bem e que foram aquelas que foram impostas. Portanto, vai adaptando esse sentido de certo e errado a novas situações. E quando finalmente o seu sentido moral já se pode expressar na totalidade daquilo que já foi a conquista do seu espírito, em adulto, ela vai ela própria criar as suas regras e vai estabelecer as suas próprias leis, consentindo-se ou proibindo-se determinados comportamentos de acordo com aquilo que ela própria ajuíza que está correto ou que está incorreto. Então, de facto, esta noção, como dizia a Maria do Carmo a semana passada, a lei de Deus está inscrita na consciência. O que acontece é que o grau de consciência, essa voz da consciência, não se faz ouvir de igual modo em todas as pessoas. Se a alma é infantil, essa voz da consciência tem um eco ainda muito pequenininho no comportamento do ser, na mente, se assim quisermos dizer. E à medida que ela vai progredindo, que o seu livre-arbítrio se vai ampliando também, que essa consciência se amplia, naturalmente que esse mesmo conhecimento, essa voz da consciência, essa sensibilidade para aquilo que a consciência diz, vai também ampliando-se. Por isso é que, apesar de estar inscrita na consciência de todos os homens, ela não é sentida nem escutada, essa lei divina, de igual maneira em todos os homens. Mas, voltando à questão da responsabilidade, poderíamos pensar, e voltando outra vez ao exemplo da criança, podíamos imaginar uma outra situação. Por exemplo, uma criança que faz uma birra num lugar público porque está cansada, porque se sente desconfortável e não sabe lidar com esse desconforto e porque precisa de expressar que a sua necessidade não foi atendida e faz uma birra num lugar público. Se colocarmos um adulto exatamente na mesma situação e se esse adulto, porque tem sono, maltratar alguém ou for indelicado com alguém, naturalmente que tenha mais do que a criança, a maturidade e uma série de conhecimentos que, entretanto, foi adquirindo ao longo do seu percurso. Portanto, aquilo que é exigível a ele não pode ser exigível à primeira. Logo, Deus, que conhece e que é absolutamente justo nos seus julgamentos, há de fazer uma avaliação de todas as situações na justa, na correta medida, naquela medida que não pode ser questionada porque está absolutamente certa para cada caso, para cada pessoa, porque na verdade os indivíduos são todos diferentes e todos nos encontramos nesses patamares. Não somos de facto as almas infantis, porque isso seriam os homens mais primitivos, que já habitaram o nosso planeta noutras eras, mais recuadas, mas estamos em graus de evolução diferentes. Logo, a forma como escutamos a voz da nossa consciência é diferente e, portanto, a nossa capacidade de escutar aquilo que ela diz e que será sempre esse eco da lei divina, também variará de pessoa para pessoa. Portanto, o grau de responsabilidade é proporcional exatamente a esse conhecimento, a esse acesso que nós podemos ter à própria voz da nossa consciência. Mas os espíritos dizem que há uma regra e que essa é infalível se nós conseguirmos segui-la, independentemente do grau da nossa consciência, do nível de desenvolvimento dessa consciência, da sensibilidade que nós tenhamos à expressão dessa consciência dentro da nossa alma. E essa regra foi aquela que Jesus nos deixou. O homem procede bem
quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. E mais adiante, na pergunta 632, os Espíritos acrescentam a Kardec: Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisto: não vos enganareis. Portanto, todas as criaturas que duvidarem relativamente àquilo que a sua consciência possa dizer ou não num determinado momento, têm esta regra apresentada pelos Espíritos e que lhe diz que o homem que procede bem é aquele que faz tudo pelo bem de todos, porque é aí que ele está a cumprir a lei de Deus. E depois aquela outra regra de Jesus: vê do que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. E é engraçado porque ainda ontem, na nossa aula de evangelização, estávamos a ensinar o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como tendo sido alguma coisa que Jesus nos ensinou. E as meninas, temos uma turma de meninas, temos um menino, mas por acaso não estava ontem, e elas diziam: é não fazer aos outros aquilo que não queríamos que nos fosse feito. E eu estava a tentar explicar que isso não era bem a mesma coisa do que fazer aos outros o que queríamos que eles nos fizessem. Porque não fazer o que não queríamos também é importante. Naturalmente, se nós não gostamos, não fazemos. Mas não esgota, de certa maneira, o ensinamento. Porque é apenas pela passiva. Não é? Se eu não fizer aquilo que não gosto que me façam, eu estou quieta e não faço mal a ninguém. Mas a implicação de eu fazer aquilo que eu gostava que me fizessem já implica uma ação. Não é? Implica uma determinação de me dirigir ao outro e de ter uma intervenção ativa naquilo que são as suas necessidades ou naquilo que é a forma como ele se sente e a forma como eu posso ser útil em relação a essa situação do outro. Claro que isto é uma turma de 7, 8 anos, portanto elas tiveram alguma dificuldade em compreender esta distinção, mas a verdade é que, e como veremos mais à frente, o estímulo é exatamente esse. Não é apenas não fazer o mal e ficar sossegadinho, mas é ter uma atitude dinâmica, uma atitude ativa, que procura as várias formas de fazer o bem. Portanto, ao contrário daquilo que possa parecer, não há mais do que uma definição de bem ou de mal. Há somente nos nossos juízos voláteis e variáveis, mas para Deus o bem e o mal não são relativos. O bem e o mal são absolutos. O bem, tudo aquilo que vai ao encontro da sua lei; o mal, tudo aquilo que é contrário a ela. O que acontece é que muitas vezes o homem, segundo os espíritos dizem a Kardec, o homem não age de acordo com essa lei divina, não se preocupa em estar de acordo com essa lei divina ou em ouvir aquilo que a consciência lhe diz, porque ele ainda não tem o progresso moral realizado. Ele ainda não desenvolveu suficientemente a sua parte moral para estar atento e para estar desperto para essa necessidade. Outras vezes tem a ver com a sua descrença, outras vezes tem a ver com não querer saber o que é bem e o que é mau, não estar interessado suficientemente, nem sensibilizado para o bem que lhe faz o agir de acordo com a lei divina. E quando eu estava a ler esta pergunta, porque isto decorre de uma das respostas que os Espíritos dão no capítulo que estamos a estudar hoje, lembrei-me de um caso de uma pessoa que eu conheço, que era uma amiga da família, que era no primeiro momento católica, que chegou a vir ao centro espírita e que depois, muito pouco tempo depois, 1 ou 2 visitas ao centro espírita, e começar a perceber a engrenagem, como é que é a doutrina espírita, que tipo de conceitos nos passa, o que é que procura explicar e como é que nós nos posicionamos perante a existência. E ela disse que não queria desistir absolutamente, não queria ter nada a ver com a doutrina espírita, por uma razão muito simples. É que ela não queria saber, ela preferia não saber. Se ela não soubesse, ela podia fazer tudo aquilo que lhe apetecia. E não tinha culpa nenhuma porque não sabia. Agora, nós começávamos a dizer que havia responsabilidade, que havia isto, a explicar o que é as consequências dos nossos atos, que nós respondemos sempre pelos nossos atos, e aquilo assim não podia ser, porque ela queria continuar a ter a vida dela como era e não queria saber muito mais. E eu achei muito, muito engraçado. Já acho a justificação curiosa. Porque, pelo facto de nós não sabermos, não quer dizer que não soframos as consequências de uma determinada coisa. E, portanto, tem todo o interesse em saber o mais possível, que é para podermos evitar aquilo que nos pode vir a fazer mal. Mas, realmente, a nossa imaturidade desse sentido moral, muitas vezes faz com que nos comportemos de modo muito infantil, espiritualmente falando.
Pronto, se eu não souber, eu já não tenho responsabilidade, não me pedem contas. E a verdade é que a lei de causa e efeito existe. E se nós temos a oportunidade de saber e não sabemos porque não queremos, isso demonstra, de facto, a nossa falta de progresso moral e mais nada. Mais adiante, havemos de nos interessar e, quando nos interessarmos, progrediremos muito mais depressa, porque, no fundo, é isso que está em causa. Porque essa senhora, essa amiga nossa, a vida dela vai passar com a mesma rapidez com que passa a nossa e, mais dia menos dia, tal como nós todos, vai-se defrontar com o mundo espiritual e com a necessidade de compreender aquilo que a rodeia. Portanto, o facto de não ter querido saber não adianta assim muito, mas pode atrasar bastante esse progresso que ela podia apressar, interessando-se, querendo saber. Claro que isso exigia depois, talvez, com certeza, algumas modificações em alguns comportamentos, mas que lhe trariam bem, porque, de facto, quando nós agimos de acordo com a lei de Deus, isso reverte tudo a nosso benefício. Portanto, muitas vezes, nesta resposta dos espíritos, eu revia muito a situação dela, porque muitas vezes nós não fazemos, não cumprimos a lei de Deus, porque não estamos interessados em cumpri-la. Não nos interessa saber nem conhecer. E não estamos sensibilizados para a compreensão de que o conhecimento dessa lei e o cumprimento dessa lei revertem benefício para nós mesmos. Pronto, não estamos sensibilizados e arrastamos um pouco mais, muitas vezes, decisões e atuações ao lado da lei. Pronto, e depois o que teremos de volta, com certeza, que não são as situações mais felizes, mas a todos Deus confere o tempo necessário para as aquisições morais e intelectuais, neste caso as morais, e o progresso há de se fazer, com certeza que neste caso menos rapidamente do que aquilo que eventualmente poderia acontecer. Mas Kardec diz-nos ainda que, no que é o Espiritismo, que o mal, pois, não é uma criação divina, em conclusão daquilo que eu venho dizendo. Deus estabeleceu leis que são sempre boas, porém, os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Então, os espíritos estão colocados nas suas experiências, têm o direito de utilizar o seu livre-arbítrio e muitas vezes enveredam pelo caminho que não é o caminho das leis divinas. Portanto, o mal é, de acordo com esta definição, se ele não é uma criação divina, é uma criação humana. Não existem Satanás, o diabo, nem outro tipo de figura que possa rivalizar ou competir com Deus, pela simples razão de que a criatura nunca pode igualar-se ao Criador. E, portanto, o que existe são espíritos que enveredam pelo lado do mal, alguns que se enraizam nesse mal, que se comprazem nesse mal, que perpetuam esse mal com prazer e que procuram evitar, em certas circunstâncias, o avanço do bem. Mas até esses, pela lei do progresso, que é uma lei de Deus, a dado momento vão ser obrigados a avançar um pouco mais. E, nessa altura, muitas vezes ficando privados do livre-arbítrio que lhe é relativo e, ainda, através de reencarnações que não são consentidas nem são desejadas, às vezes ainda em mundos menos felizes do que aqueles em que se encontram, por determinação divina, que entende dever submetê-los ao necessário e inevitável processo educativo. Temos ali uma imagem de um célebre pintor italiano, que é a Expulsão do Paraíso, e que, no fundo, não é mais do que uma simbologia desta situação daqueles espíritos que tanto retardam a sua evolução no mal, porque gozam do direito do seu livre-arbítrio, que o seu livre-arbítrio lhes concede, mas que se chega a um determinado momento que o processo educativo tem que se fazer, e Deus, como qualquer pai, como qualquer não, porque não será comparável aos pais materiais, mas como faria neste caso, qualquer pai chega a um ponto em que o processo educativo tem que seguir o seu curso. E, portanto, vai submeter esses filhos desatinados a um processo de educação que se faz exatamente pela expiação desse mal, por atravessar experiências que lhes vão trazer aquilo que eles necessitam para compreender que o caminho do mal não pode ser aquele que vai ser escolhido de futuro, porque lhes traz dissabores e consequências negativas. Em muitas outras circunstâncias, o que acontece é que a própria persistência no mal faz com que as almas se cansem. E então, pelas consequências sucessivas que vão tendo desses maus atos praticados, acabam por compreender que aquele caminho não lhes convém.
e acabam por se cansar. Às vezes esse cansaço demora muitos séculos, porque as almas infantis ou pouco amadurecidas são muito obstinadas. E, portanto, muitas vezes, até que compreendam que o caminho não é aquele, vão insistindo, vão persistindo em más ações, em más escolhas. Mas a verdade é que, muitas vezes, e na generalidade dos casos, a própria lei de causa e efeito, causa e consequência daquilo que são os maus atos, acaba por lhes trazer a compreensão de que aquele caminho não é bom. E, por si mesmas, acabam por escolher o outro caminho, que é aquele que lhes vai trazer maior bem-estar. E é exatamente isso que Allan Kardec refere na obra A Gênese, quando explica que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe então ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Então, diz Kardec, do mal Deus retira o bem. Porque dessa persistência no mal surge exatamente a compreensão de que aquele caminho não é bom. Então, se aquele caminho não é bom, eu tenho que procurar a solução e o remédio no bem, por minha própria determinação e na utilização da minha livre vontade, do meu livre-arbítrio. E Manuel, a propósito exatamente desta questão da diferença do bem e do mal, referindo e reafirmando esta situação de que o mal não pode ser criação divina, mas é exatamente uma criação humana, diz-nos assim na obra O Consolador: confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Confiando em si mesmo mais do que em Deus. O que é que quererá dizer esta frase, esta expressão? Confiar em si mesmo mais do que em Deus. Então eu vou-me socorrer de um raciocínio que não é meu, não é originalmente meu, mas que é um raciocínio que eu encontrei exatamente sobre esta frase, sobre esta explicação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um raciocínio que foi feito pelo palestrante espíritas, redator, enfim, com várias tarefas no movimento espírita atual, que é o Haroldo Dutra Dias. E que ele faz exatamente a análise destas expressões de Emmanuel, o confiar em si mesmo mais do que em Deus, e então como é que ele interpreta esta situação. Ele pareceu-me útil e válida, porque ele é, talvez, na atualidade, uma das pessoas que mais se dedica a interpretar e a estudar a fundo a obra do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então ele faz uma interpretação que me parece bastante interessante. Ele diz que não há ser humano que não confie. Todos nós confiamos em múltiplas situações da nossa vida. E se não confiássemos, não conseguíamos viver. Nós andamos na rua porque confiamos. Nós atravessamos a estrada porque confiamos. Damos um passeio no parque porque confiamos. Apanhamos um autocarro, apanhamos um avião porque confiamos. De alguma maneira temos fé. A fé, a confiança está presente nas nossas vidas. Entregamos os nossos filhos na escola e vimos-nos embora porque confiamos. Portanto, há sempre a confiança presente nas várias circunstâncias que nós temos que viver. Se nós não confiássemos, provavelmente éramos daquelas pessoas doentes que ficam fechadas em casa com receio de fazer alguma coisa porque acham que a qualquer momento o mundo vai desabar sobre as suas cabeças e, portanto, ficando fechadas e completamente isoladas, protegidas do mundo, não lhes acontecerá nada. Portanto, nós confiamos naturalmente e precisamos de confiar para realizar os atos normais da nossa vida cotidiana. A questão aqui é saber em que é que nós confiamos. Confiamos em Deus ou confiamos mais em nós mesmos? E aqui aquilo que ele refere é que a expressão confiar em si mesmo significa que nós tiramos Deus do centro e colocamos-nos a nós mesmos no centro. Quando nós nos colocamos a nós mesmos no centro, quando depositamos a nossa confiança e a nossa fé em nós mesmos, nós afastamos Deus e afastamos a lei de Deus e no centro colocamos-nos a nós mesmos e as nossas próprias leis. Então nasce o egoísmo, nasce o egoísta, que é aquele que se coloca no centro. E colocando-se no centro, aplica a sua própria lei, que é aquilo que é bom para si. Só que aquilo que é bom para si, raramente é bom para si e para todos os outros.
muito frequentemente, aquilo que só é bom para nós, não é bom para mais ninguém e muitas vezes até prejudica aqueles que estão à nossa volta. Então, diz ele que o homem no centro é o egoísmo, como nós sabemos. E tudo para mim é o orgulho. E que são exatamente as duas situações que Kardec identifica como sendo aquelas que dificultam o nosso progresso. Ou seja, que mais nos impedem de cumprir a lei de Deus. Então as tais leis divinas que estão inscritas na nossa consciência ficam de acesso ainda mais vedado quando nós retiramos Deus do centro e nos colocamos a nós mesmos. Porque se nós colocarmos Deus no centro, aquilo que são as leis divinas não é o que é bom só para nós, é o que é bom para todos. E, portanto, aí o mal não existe, porque nós não desenvolvemos atividades que possam prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Quando nos colocamos no centro, surge naturalmente e frequentemente o mal, porque a nossa própria lei é aquela que faz com que tudo circule à nossa volta e tudo venha em nosso benefício. Então será esta uma das interpretações desta questão do confiar em si mesmo mais do que em Deus, não conseguindo nesse caso entender que a lei de Deus é aquela que é boa, não só para nós, mas para todos e, portanto, permite manter o bem espalhado à nossa volta, connosco incluídos em todo esse sistema. Por isso é a lei que é perfeita. E diz-nos, ainda completando este raciocínio, esta primeira citação que eu li, depois é completada com uma outra, que aparece agora, e que Emmanuel diz, vê depois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Leon Denis é um autor muito anterior a Emmanuel, mas refere exatamente a uma perspectiva semelhante. O mal é apenas um estado transitório do ser em via de evolução para o bem. Portanto, a lei de Deus é a do bem, o mal é aquilo que resulta dos desvios que o homem faz, é essa mesma lei de Deus, lei à qual ele voltará sempre forçosamente, na medida desse progresso moral que deve realizar-se e que vai realizar-se naturalmente. Mas há uma outra questão, há outras questões que Kardec coloca neste mesmo capítulo do Livro dos Espíritos e que complexificam um pouco a situação. Porque nem sempre o mal que nós fazemos decorre diretamente das nossas decisões imediatas. Às vezes decorre das situações em que outros nos colocaram. Talvez não pessoalmente, nós individualmente, mas de um modo geral na sociedade, muitos males são praticados por homens em virtude da posição em que eles se encontram colocados. E, portanto, são obrigados, entre aspas, a tomar determinadas decisões que decorrem dessa posição em que se encontram na vida social. Então Kardec pergunta-se nesses casos de quem é a culpa? É daquele que pratica o mal ou daquele que o levou a praticá-lo? E a resposta é, nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que os seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, reparem, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que os outros o colocaram tem menos culpa do que aqueles que o colocaram nessa posição. Não significa que não tem culpa nenhuma, significa que tem menos, porque quem deu origem em primeiro lugar, imagine-se alguém que recebe uma ordem e que tem que executar essa ordem. De quem é a culpa? É daquele que executa a ordem ou do que deu a ordem? É dos dois, mas mais daquele que deu a ordem. Para já, porque é mais responsável. E depois, porque tem a responsabilidade de orientar outros. E depois, porque a origem está nele. Claro que o outro que executa, se ela viola a sua consciência, terá também a sua quota-parte de culpa. Mas aqui parece-me que entramos num terreno extremamente delicado. Porque depois vão entrar em conjugação nesta equação tantas subtilezas, tantas situações diferentes, que realmente só confiando na justiça divina, que tem condições para avaliar e para apreciar qual é a medida da culpa de cada um. Aquele que obedece porque não tem mesmo outra opção ou porque as suas opções estão muito condicionadas
por N situações da sua vida, aquele que obtece com prazer e que ainda faz um pouco mais, ou que concorda plenamente e que tem prazer em realizar esse ato, e portanto há uma escala de graus de responsabilidade que variará ao infinito e que de facto só Deus, na sua justiça plena, conseguirá devidamente identificar e atribuir a cada um na medida dessa mesma responsabilidade. Então, do mesmo modo, aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outro, já é tão culpado quanto ele. E, portanto, não ter coragem de praticar o mal, mas de alguma maneira aproveitar-se desse mal que outro fez, então aí nós estamos a ser coniventes e estamos a ser cúmplices desse mal que foi realizado. E é uma outra situação que também é colocada neste mesmo estudo da questão do bem e do mal. Dizem os espíritos a Kardec que aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudesse ou se ousasse. Provavelmente não teria coragem de o fazer, é muitas vezes a questão. Mas uma vez que já está feito, aproveitar, então naturalmente que também terá a sua culpa. Agora surge uma outra questão ainda, nesta sequência de perguntas e respostas que Kardec faz no estudo das questões do bem e do mal, que é a seguinte: será tão mau fazer o mal como desejá-lo? E a resposta é depende. Depende. Se nós desejamos muito fazer o mal, até temos a oportunidade de o fazer e decidimos não o fazer porque não queremos, embora o desejemos, então aí é um ato louvável. Já estamos a caminho do nosso progresso. Porque nós até tínhamos a possibilidade de fazer o mal. Ele estava à nossa disposição. Nós podíamos ter cometido aquela ação. Até nos apetecia imenso fazer aquela coisa. Tomar aquela decisão, dizer aquela palavra, seja o que for. Mas decidimos não fazer, por nossa própria escolha. A nossa mente ainda imaginou como seria bom poder fazer, mas depois não nos permitimos tomar essa atitude. E então aí estamos perante uma situação que é um sinal de cuidado e de progresso em vias de se realizar ou semi-realizado. Mas se nós desejamos fazer o mal e só não fazemos porque não tivemos a oportunidade, e se surgisse a oportunidade, tínhamos-lo feito, e se ela surgir mais adiante, provavelmente vamos fazê-lo, então aí o desejo do mal tem outro peso. Porque um é o desejo reprimido de alguém que censura a sua própria vontade, censura, de acordo com a sua consciência, o seu desejo e não o faz. É alguém que se educa a si próprio para fazer o bem, para aprender a valorizar o bem. Aquele que só não faz porque não tem a oportunidade. Então aí só de desejar e só de pensar nisso já tem uma certa dose de culpa aos olhos de Deus e perante essa mesma lei divina. E depois surge então a tal questão de que eu falava ainda há bocadinho, do bastará não fazer o mal? Ou será que precisamos de fazer mais alguma coisa? E a doutrina espírita, com este pormenor, eleva imensamente o grau de exigência perante as questões do bem e do mal. Quando os espíritos respondem a Kardec que não basta não fazer o mal para Deus ficar satisfeito. Cumpre-nos fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que resulte de não termos praticado o bem, sendo que não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa, a menos que seja egoísta. E então o egoísta que se coloca no centro, que cria a tal lei só para si próprio, para servir a si próprio, provavelmente nunca vai encontrar oportunidades de fazer o bem, porque não está disponível nem preocupado com essa possibilidade de ser útil a quem quer que seja. Desde que não sirva o seu próprio bem, pelo menos o bem imediato. Continuam os espíritos exatamente em referência a esta questão, que basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo, sendo útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Portanto, a exigência, de facto, é um pouco mais além, mas também não nos mostra ser alguma coisa inatingível. Não é? Não há aqui, nesta recomendação, nenhum tipo de feito extraordinário que nós precisamos de ser capazes de realizar para obedecer a este cumprimento do bem. É ser útil na medida do possível
sempre que a situação surgir. E como os Espíritos nos dizem, como vivemos sempre rodeados de pessoas, não há ninguém que pelo menos uma única vez ao longo de todo o dia não tenha a oportunidade de ser útil a quem quer que seja. Ou ao que quer que seja dentro desse funcionamento das leis da natureza e de tudo aquilo que nos rodeia. Este capítulo, para além de nos falar do bem, da questão do bem e do mal, como víamos no início, fala de uma outra questão que é a divisão da lei natural, que aparecia no título exatamente deste trabalho. E essa lei natural que Kardec tem analisado ao longo destes primeiros capítulos, vai ser depois desdobrada na restante parte da terceira parte, no restante da terceira parte do Livro dos Espíritos, em várias leis. Kardec sistematizou desta maneira todas as leis de Deus. Portanto, a lei natural é a lei divina e ele sistematizou essa lei divina, subdividiu-a em 10 outras leis, que são as que eu passo a mostrar. É a lei da adoração, que é aquela que vamos estudar em semanas próximas, portanto, a lei da adoração, depois a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e de justiça, amor e caridade. Cada capítulo do Livro dos Espíritos daqui por diante vai ser dedicado a uma destas leis morais, que ele chama as leis morais, as leis divinas, mas na área moral. E ele pergunta aos espíritos o que é que eles acham desta divisão que foi feita, uma vez que estamos no limite deste item, e, portanto, a partir daqui ele vai se lançar na análise de cada uma destas leis. Ele pergunta aos espíritos o que é que eles acham da divisão da lei natural, das leis morais, de Deus, em 10 partes. E eles dizem que, bem comparadas, se compararmos bem esta divisão em 10 partes que Kardec faz com os 10 mandamentos de Moisés, vamos ver que são as mesmas coisas, porque cobrem todas as situações da vida. E é isso que é importante para nós sabermos como nos comportarmos em todas as situações da nossa vida cotidiana. Mas, no meio de todas estas leis, a mais importante de todas é a última, porque é aquela que, bem cumprida, garante que sejam cumpridas todas as outras. Então, a última é a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, no fundo, é o bem. Não é? Esta última lei de justiça, de amor e caridade é o fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. É o tal enunciado que ficou anteriormente, que é o enunciado, no fundo, que foi deixado por Jesus. Então temos o bem, sempre o bem. O bem que coloca Deus no início, com todas as suas leis feitas para bem de todos, e é o homem integrado nessas leis, considerando-se não como centro, como aquele que precisa de ver atendidas as suas necessidades imediatas e os seus desejos, mas aquele homem que, integrado nessa lei que é para todos e que prevê o bem de todos, é irmão de todos. E, portanto, da mesma maneira que deseja o seu próprio bem, deseja também o bem de todos os seus irmãos. E esse é aquele que, sim, efetivamente, cumpre a lei de Deus, é aquele que atende ao bem e que não se desvia pelo caminho do mal. Eu tenho agora, trouxe, e acho que ainda é possível, passar um pequeno vídeo, muito pequenino, que não é colado a esta análise que Kardec faz no Livro dos Espíritos, mas que também refere estas questões do bem e do mal. E que pareceu-me que era uma boa maneira de concluir esta parte deste estudo, porque, por outro lado, também abre uma janela para aquilo que é o bem no futuro da humanidade. Portanto, convido-vos a assistir. É uma entrevista com Divaldo Franco, onde ele responde a várias questões relacionadas com o bem e relacionadas com o mal e o seu predomínio na sociedade. O ano que está encerrando, nós acompanhamos muitas catástrofes, crimes violentos. Você acha que o mal predominou nesse ano ou o bem já está predominando? Ai, o bem. O bem predomina. No mundo de 6 bilhões, como disse, e 250 milhões de habitantes, por mais que se somem os males praticados por alguns, estatisticamente, houve muito mais progresso. Do ponto de vista tecnológico, nem se compara. Do ponto de vista moral. Quantos milhões de indivíduos nobres que não chamam atenção, de mulheres dignas, absolutamente conscientes dos seus deveres de maternidade, que os veículos de massa
não divulgam. Quantos milhões de pessoas dedicadas ao bem? Vamos fazer uma análise rápida. No capítulo da infectologia, a AIDS, são mais de 5.000 médicos que se reuniram, não há muito, em Amsterdã, para estudar o problema de uma vacina. A imprensa deu pálidas notas, mas são mais de 5.000 indivíduos correndo riscos para salvar as gerações do futuro. Quantas pessoas dedicadas ao bem e que a grande imprensa não divulga. Mas se ocorre um fenômeno desastroso em qualquer parte do mundo, nós sabemos na hora, o que nos dá uma ideia de desastre, de catástrofe. Eu vejo no bairro em que resido em Salvador. É um dos bairros mais miseráveis socioeconomicamente do estado da Bahia e já foi um dos mais violentos. Então, observando aquela gente esfaimada, infeliz, sofrida, mães lutando para que seus filhos em nossas escolas progridam, 3.000 crianças que nós recebemos com carinho, o esforço dos pais, o júbilo, o bem predomina. O mal, por enquanto, é mais divulgado, porque os bons, diz o Livro dos Espíritos, são tímidos e têm constrangimento de desvelar as suas virtudes. E qual vai ser o papel do Espiritismo nesse novo milênio? Divulgar a beleza, a arte, a fé religiosa racional, dar responsabilidade ao indivíduo, não será mais uma rotulagem religiosa. Allan Kardec disse que o Espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Vai oferecer às religiões tradicionais aquilo que lhes faltam, a prova da imortalidade da alma, pela comunicação dos espíritos, a prova da justiça divina através da reencarnação, a prova da pluralidade de vidas no universo através da comunicação de espíritos de outras dimensões, a revivência do Evangelho de Jesus através da prática do amor. Então será o futuro das religiões. O Espiritismo vai nos conclamar a uma fé lógica, racional e a uma transformação moral que não será uma propaganda de novos heróis, mas será a divulgação dos homens e mulheres de bem. Eu tenho pena que não tenham visto a imagem, porque ela estava a passar aqui, mas às vezes temos estes percalços. Podem sempre procurar rever na internet, no YouTube. Podem procurar rever já com... E vamos então terminar esta parte do nosso trabalho. Novamente elevando o pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de aprendermos, de refletirmos, de ouvirmos as mensagens dos Espíritos e desses homens valorosos que servem a Jesus, procurando fazer essa divulgação incansável, que nos trazem o seu exemplo, o seu testemunho, que nos faz ter toda a convicção como o bem existe, como é bom ser bondoso e como invariavelmente, inevitavelmente, o bem estará presente nessa sociedade do planeta Terra num tempo bem mais curto do que muitos imaginamos. Por isso, Senhor, essa alegria de saber que estás conosco, de saber que nos acompanhas sempre, que nos amparas, que nos iluminas e inspiras, é com imensa gratidão que dirigimos a Ti o nosso pensamento, rogando ainda as Tuas bênçãos para a segunda parte do trabalho desta tarde, para que esse bem que derramas sobre toda a humanidade possa uma vez mais envolver todos os nossos irmãos, entre os médiuns passistas e todos quantos procuram e beneficiam dessas energias espirituais. Ampara-nos sempre, Senhor, e permite que esta lição, esta reflexão, toda esta aprendizagem, sendo tão proveitosa para cada um de nós que aqui se encontra com o corpo físico, possa projetar-se também
envolvendo e fortalecendo todos os nossos irmãos no plano espiritual. E que essa imensa paz, esse convite ao amor que nos faz a todo instante, sem cessar, possa envolver-nos sempre, envolver toda a humanidade. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos e nos inspirem em todas as horas da nossa vida.